Olá, queridos, a paz do Senhor, pastor Anderson Silva. Estamos na Academia de Pregadores, estudando as lições bíblicas de escola dominical neste quarto trimestre de 2021. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 4, dia 24 de outubro de 2021. O título da lição é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Vamos tratar hoje sobre algumas coisas muito importantes, interessantes e magníficas a respeito da vocação. A forma como Deus chamou Paulo, os pilares da vocação de Paulo. Paulo é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, uma das personagens mais importantes do cristianismo. Eu sempre gosto de falar isso. É claro, depois de Cristo, você não precisa nem ser citado, né? Mas só para deixar frisado. E o envolvimento de Paulo na vida ministerial, o chamado de Paulo, a vocação de Paulo, a preparação de Paulo, tem muito a nos ensinar em relação à vida ministerial. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1, que nos diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, eu acho interessante esse texto aqui, porque a gente vai falar o seguinte: numa vocação, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é quem somos nós. Quem somos nós nesta vocação? Aí ele diz: eu Paulo. Ele entende quem ele é. Quando ele fala Paulo, ele está falando, é claro, deste homem que está vivendo a vida ministerial, mas ele está falando também de quem ele era antes da conversão. E é importante nós percebermos isso. Quando somos chamados por Deus, quem somos nós? Ou seja, o que Deus já fez por nós, não é? Paulo. Aí ele vai nos mostrar um outro princípio e outro aprendizado importantíssimo deste versículo, que é o seguinte: chamado. O que Paulo está dizendo? Eu fui chamado. Eu tenho um amigo que eu conheci nos Estados Unidos, mora hoje no estado do Tocantins. Ele fala em relação à vida ministerial, pastor Edson Gonçalves, ele sempre fala assim: Anderson, nós não fomos achados, nós fomos chamados. Cristo nos chamou. Achar pode ser algo que alguém perdeu e a gente encontra. Chamar, não. Quando a gente chama, a gente sabe quem a gente está chamando. Então, eu gosto do que o pastor Edson nos fala, quando ele fala o seguinte: eu não fui achado. Ele diz: eu fui chamado por Deus. Outra coisa que Paulo deixa pra gente aqui, muito relevante, é o seguinte: ele diz, pela vontade de Deus. Ele está dizendo: eu não fui chamado pela minha própria vontade. Eu fui chamado pela vontade de Deus. Eu anotei para falar logo à frente aqui, mas eu já vou dizer de uma vez. Não somos nós que escolhemos o ministério. Nós somos escolhidos. Não somos nós que escolhemos a vocação. Nós somos escolhidos para a vocação. É algo totalmente diferente. E ele continua dizendo: eu fui chamado, eu sou Paulo, eu fui chamado pela vontade de Deus, e eu fui chamado para quê? Para. Aliás, deixa eu colocar só o para. Todos nós fomos chamados para alguma coisa. E é interessante que esse chamado, esse para que nós fomos chamados, assim como a vontade de Deus, assim como o chamado é pela vontade de Deus, o para que nós somos chamados é para executar a vontade de Deus. Então, o chamado é pela vontade de Deus. O porquê do nosso chamado está ligado também à vontade de Deus. Nós não podemos nos esquecer isto. O porquê, esse para aqui, é o porquê. É o porquê do nosso chamado. Então, se o chamado está ligado à vontade de Deus, o porquê do chamado também está ligado à vontade de Deus. E ele entende o porquê ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo. Para ser. Aliás, deixa eu
fazer algo aqui que me vem ao coração. Para ser. Paulo era apóstolo de Cristo? Não. Ele era perseguidor da igreja, mas ele foi chamado agora para ser. Isso quer dizer que o chamado nos transforma em alguém que nós precisamos ser de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o chamado é transformador. Transformador. O chamado nos transforma em alguém. Paulo, quem era Paulo? Perseguidor. Paulo era perseguidor, mas ele foi chamado para ser. O chamado nos torna alguém diferente, para ser o quê? Para ser um apóstolo. O que é o apóstolo? Apóstolo é o enviado. A palavra apóstolo quer dizer enviado. E o apóstolo, ele só se tornava apóstolo depois de ser discípulo. Antes de ser apóstolo, ele tinha que ser discípulo. Então, como é que nós nos podemos tornar apóstolos de Cristo, se antes de ser apóstolo, nós formos discípulo de Cristo? Ele é apóstolo agora porque ele foi discípulo. E ele é chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Aliás, apóstolo de Jesus Cristo. Então, o apóstolo é aquele que substitui, é aquele que age em nome do seu mestre. O que Paulo está nos dizendo aqui? Que ele tem um mestre. Ele tem um mestre. E isso é muito importante para nós. Então perceba que o texto áureo da nossa lição nos ensina coisas magníficas. Deu um botãozinho aqui. O texto áureo nos ensina coisas grandes, magníficas em relação ao chamado. Vamos à verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então, Deus está chamando pessoas e essas pessoas vão realizar grandes feitos. Se esses grandes feitos que as pessoas vão realizar, elas realizam porque Deus chamou, então elas só podem realizar esses grandes feitos porque Deus chama. E o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita para fazer no reino divino. O ponto central da lição vai nos dizer que Deus chama para a sua obra. E Deus continua chamando. A nossa geração precisa entender que Deus ainda chama, que Deus ainda vocaciona. Objetivos da nossa lição. Objetivo específico da nossa lição. Os objetivos específicos. Cadê o objetivo específico? Objetivo geral, desculpa. Eu estou caçando objetivos. Os objetivos específicos estão lá embaixo. Objetivo geral. Revelar que Deus... Eu estava caçando objetivo específico, mas querendo falar de objetivo geral. Revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Deus ainda chama, Deus ainda vocaciona, Deus ainda faz. Objetivos específicos. Primeiro, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Qual é o ponto de partida? Nós vamos entender. Perceba, nós vamos ter hoje uma aula de vocação. Vocação ministerial. E outra coisa, e vocação também no modo geral, mas sobretudo de vocação ministerial. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. O que é efetivar alguma coisa? É vaticinar, é autenticar, a palavra que eu gosto mesmo é essa, autenticar. Ela foi autenticada, foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Toda vocação passa pelo momento de aprendizado. E nós vamos perceber na aula de hoje coisas magníficas que Paulo aprendeu
no deserto. Nenhum vocacionado é realmente vocacionado sem antes passar pelo aprendizado do deserto. Isso é algo marcante para a nossa vida como vocacionado e importante. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 9, versículos 15 a 22, e depois Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Atos capítulo 9, a partir do versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi para ser batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais. E confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Veja bem, o que o texto da nossa leitura bíblica em classe está nos ensinando? Primeiro, Atos capítulo 9, dos versículos 15 ao 22. Está nos mostrando a conversão de Saulo. E também o momento em que ele caiu por terra, ficou cego. O Senhor Jesus fala com Ananias, ele vai na casa de Judas, a rua chamada Direita, e ele já chega e já cumprimenta Paulo, dizendo: irmão Paulo. Ele já entende, Deus falou com ele e ele já entende quem é Paulo. E o Paulo, ele ora por Paulo, as escamas caem dos olhos, ele fica por ali alguns dias e começa a pregar. Aí a gente pode dizer: mas Paulo começou a pregar antes de ir para o deserto. Só depois de 3 anos no deserto é que ele inicia realmente as suas ações como apóstolo dos gentios. Mas ele já começa a pregar porque ele era judeu. E ele praticava o judaísmo. Então ele já sabia, já tinha uma noção da esperança messiânica. Ele só não tinha compreendido ainda que o Messias que ele esperava era o Cristo. E quando Cristo aparece para ele no caminho, perto de Damasco, ele entende que ele era o Cristo. Então ele já começa a pregar, movido por aquela compreensão. As escamas que caem dos olhos de Paulo não são só escamas físicas,
são também escamas físicas, porque ele ficou cego por 3 dias, as escamas caíram, mas caíram também as escamas espirituais. Ele conseguiu compreender que o Messias, que ele havia aprendido no judaísmo a esperar, a aguardar, era aquele, era o Cristo, que já havia encarnado, morrido, ressuscitado e já havia sido recebido no céu. E as pessoas ouviam Paulo falar, e Saulo aqui, né, e ficavam assim, atônitas. Mas ele não é o perseguidor? Ele não chegou aqui com cartas dos principais dos sacerdotes para matar, para levar preso para Jerusalém, para inquirir? E como que ele está fazendo isso agora? E a Bíblia diz que ele falava muito mais, provando que aquele era o Cristo. O segundo texto, que é a carta que Paulo escreve aos Gálatas, a carta da liberdade cristã, ele está falando daquilo que ele fez, e eu disse isso na primeira aula, quando ele fala daquilo que ele fez, ele não fala se vangloriando, ele não fala ovacionando mais as atrocidades que ele cometeu do que a salvação de Cristo na sua vida. Ele está mostrando para os crentes da igreja da galáxia, fazendo-os compreender o que ele realmente tinha sido e o que ele era então, simplesmente pelo chamado, simplesmente por ser vocacionado para pregar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo é um dos personagens mais magníficos para a gente aprender diversas coisas para a nossa vida cristã. Vamos lá. Na nossa introdução aqui, o comentarista coloca algumas palavras que eu destaquei na minha revista e que eu acho importante nós tratarmos aqui. 5 palavras que são importantes nesta lição de hoje: vocação, formação, Deus, tempo e circunstâncias. O que o nosso comentarista está nos colocando? Que nós veremos o ponto de partida da vocação de Paulo, sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa tempos e circunstâncias para formar, está aqui de novo a palavra formação, um ministério útil para o reino de Deus. Por que eu destaquei essas 5 palavras? Eu fiz questão de colocar aqui que são 5 palavras importantes para um obreiro. Todo obreiro precisa entender a sua vocação. Para que ele foi chamado? Para que ele foi vocacionado? O que Deus realmente quer dele? Nesse processo de vocação, nós passamos por uma formação. E nós precisamos entender como Deus nos forma. E muitas vezes, o campo de treinamento, o campo de formação é no deserto. É no deserto. O deserto é um campo de formação de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender aqui na lição de hoje é que quem chama, quem vocaciona, quem forma, quem treina é o próprio Deus. Nós fomos chamados. Foi aqui, ó, que eu disse agora há pouco. Nesse primeiro ponto, eu escrevi assim: não somos nós que escolhemos a vocação, somos escolhidos para ela. Outra coisa, Deus usa na nossa formação tempo e circunstâncias. Então, como obreiros, precisamos estar atentos tanto a tempo quanto a circunstância. Deixa eu te falar uma coisa, como a gente costuma fazer aqui na Academia de Pregadores, assim, na câmera mais fechada, para você entender. Falar nessa câmera mais fechada é quando eu digo assim, deixa eu te falar mais de perto. Então deixa eu te falar bem de pertinho agora. Olha só, Deus usa o tempo e as circunstâncias na formação da nossa vocação. Tempo e circunstância. Como são importantes essas 2 palavras aqui no início dessa nossa lição. Tem pessoas que não entendem o tempo e nem entendem a circunstância. Semana passada eu estava conversando com um pastor, com um amigo, e ele estava me dizendo, olha, para o nosso presidente, ele fala o seguinte: para que a coisa seja de Deus, tem que ser primeiro de Deus, no tempo de Deus e do jeito de Deus. De Deus, fala da origem da nossa vocação.
No tempo de Deus. Fala do jeito, do tempo de Deus para todas as coisas. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Pastor, mas eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, mas não chegou o tempo. Espere o tempo de Deus. E tem que ser do jeito de Deus. Isso fala de circunstância. Nós precisamos aprender que cada circunstância que vem, que ocorre na nossa vida, é um agir de Deus para formar em nós aquilo que nós precisamos ser, para fazer que nós sejamos aquilo que nós precisamos realmente ser. Então, entenda estas 5 palavras: vocação, formação, Deus, tempo e circunstância. Nós somos vocacionados. E essa vocação tem que forjar, nos formar. Quem faz isso é o próprio Deus. E ele usa o tempo e a circunstância para todas estas coisas. Se você aprender a entender o tempo e a circunstância e a forma, às vezes nem a forma como Deus está fazendo, mas acreditar que é Deus que está fazendo, você vai realmente viver um ministério frutífero para a glória do nome de Jesus. O ponto de partida para a vocação de Paulo. Primeiro parágrafo: chamada e presciência divina. O nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, nos diz que a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência. O que quer dizer a palavra presciência? A palavra presciência quer dizer conhecer antes. Deus é presciente. Deus conhece todas as coisas. Ciência é conhecimento. Pré é aquilo que é antes. Deus conhece todas as coisas antes que estas coisas aconteçam. Então, a nossa chamada está ligada à presciência de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto: um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Mas perceba uma coisa: ninguém que é chamado por Deus desenvolve este chamado sem antes passar pela experiência do novo nascimento. Sabe o que nós aprendemos aqui? Todos nós precisamos passar primeiro pela experiência do novo nascimento para então desenvolvermos o chamado de Deus sobre a nossa vida. Porque se nós somos chamados por Deus para, através do nosso chamado, levarmos pessoas à experiência do novo nascimento, como nós levaremos alguém a esta experiência se nem nós mesmos passamos ainda por esta experiência? Outra coisa que o comentarista fala de importante aqui: Paulo recebeu a plenitude do... Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo de uma forma tão grande que Atos 16:6, Paulo, ele diz assim: olha, nós queríamos pregar o evangelho em tal lugar. Deixa eu achar aqui para eu não te deixar assim duvidoso. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Veja só, Paulo era tão cheio do Espírito Santo que ele entendia não só quando o Espírito Santo mandava ele fazer alguma coisa, mas quando o Espírito Santo impedia que ele fizesse. Isso aqui é um aprendizado magnífico que nós precisamos ter. Nós precisamos entender não só quando o Espírito Santo nos ordena a fazer algo, mas precisamos compreender quando o Espírito Santo nos impede de fazer algo.
E é interessante no texto que Paulo está dizendo, nós queríamos pregar o evangelho em tal lugar, e o Espírito Santo não permitiu. Ele chama aqui o Espírito Santo também Espírito de Cristo. Então nós precisamos compreender que tem hora que o Espírito Santo vai ordenar, e tem hora que o Espírito Santo vai impedir. Quantas pessoas que o Espírito Santo está impedindo e elas estão tentando fazer a si mesmo. Por quê? Porque não compreenderam ainda, não tem ainda um verdadeiro envolvimento, um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo. Esteja atento não só àquilo que o Espírito te ordena, mas àquilo que o Espírito te impede de fazer também. Vamos ao terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não. Nós já aprendemos isso aqui, lá na primeira lição, nós falamos sobre isso. O nome Saulo era o nome hebreu, que está ligado a Saul, que é como diz o nosso comentarista aqui, ó, é uma derivação do nome Saul em português, e é o nome hebraico, Saulo, e o nome Paulo foi o nome que ele resolveu usar, que era o nome romano que Paulo utilizava. Segundo ponto, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. E no primeiro parágrafo temos: Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Eu entendo que esse esplendor glorioso que Paulo viu aqui, ele está projetando para o Monte da Transfiguração. É claro que no Monte da Transfiguração os discípulos viram o Cristo transfigurado. Era o corpo de Cristo transfigurado. Aqui não. Outra coisa importante que o comentarista nos faz entender e deixa claro, e é importante frisar, que o que Saulo viu não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica. Ele viu realmente o Cristo ressurreto. Ele viu o esplendor do Cristo ressurreto. E como eu disse, algo que projeta para a transfiguração. Para a transfiguração que Pedro, Tiago e João viram. Segundo parágrafo, uma vocação inevitavelmente para apostolado entre os gentios. O que nós aprendemos aqui é que, nós já falamos agora há pouco, incisivamente, sobre o chamado. Primeiro, Deus chamou Paulo, é uma vocação inevitável para os gentios. Por quê? O que Paulo aprendeu, a forma como Deus o treinou, era para ser realmente vocacionado para ser apóstolo dos gentios. E isso aqui não é só uma indicação, não é só um indicativo da formação acadêmica, não é só indicativo da formação cultural de Paulo. É uma determinação do próprio Cristo. O Senhor falou com Ananias: ele é para mim escolhido desde o ventre, e ele vai pregar o evangelho, sim, aos filhos dos judeus, ele vai pregar a reis, mas ele vai pregar também aos gentios. Então, enquanto Saulo vivia a sua vida, sendo treinado, aprendendo aos pés de Gamaliel, Deus traçava um plano para encontrá-lo. Eu achei isso magnífico e por isso eu frisei isso aqui. Enquanto Saulo vivia a sua vida cotidiana, Deus traçava um plano para encontrá-lo. Quando Deus encontra Paulo, Deus já tem um plano traçado. Deus nunca encontra ninguém sem um plano traçado. Deus encontrou você já com um plano projetado para você. Enquanto Saulo vivia, eu sei que talvez tem pessoas que estão me ouvindo agora, assistindo essa aula, que antes de serem crentes, viveu no mundo das drogas. Viveu no mundo do crime, uma vida à margem da sociedade. E enquanto você estava vivendo lá, Deus já estava traçando um plano para você. Aí um dia Deus te encontrou. Quando Deus te encontrou, Ele já te encontrou com um plano traçado para você. É importante que nós compreendamos isto. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Deus, olha o que o nosso comentarista coloca aqui, ó. Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A vocação
não é só uma oportunidade para nós transformarmos o outro. A vocação muda primeiro a nossa vida. E eu fiz questão de destacar isso aqui, escrevi o seguinte: a vocação que primeiro não transforma o vocacionado, nunca é de Deus. Somos vocacionados para transformar os outros. Como, pois, não viveríamos a transformação da vocação em nós mesmos? Então, a vocação que não nos transforma primeiro não é de Deus, porque somos vocacionados por Deus para transformar o outro. Como, pois, transformaríamos o outro se a vocação que nós recebemos para transformar o outro não transformou a nós primeiro? Então, a vocação mudou o rumo da vida de Paulo. A vocação mudou os rumos da minha vida. E a vocação muda os rumos da vida de todos. Terceiro ponto. A vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Primeiro parágrafo, a ida para o deserto. Eu escrevi aqui o seguinte, ó, toda a preparação de Deus é forjada no anonimato. O comentarista nos coloca aqui que Saulo foi para o deserto, estando entre pessoas que não o conheciam. Toda a formação é no terreno do anonimato. Deus precisa nos preparar no terreno do anonimato. Segundo parágrafo desse segundo ponto, as lições do deserto. Paulo aprendeu algumas coisas no deserto. A primeira coisa que ele aprendeu no deserto é que ele precisava reavaliar a si mesmo diante de Deus. A preparação de Deus para a nossa vocação é um confronto pessoal. É um confronto pessoal. Deus nos leva para lugares de anonimatos para nos preparar. E ao nos preparar, Ele produz em nós um confronto pessoal. No deserto da Arábia, a primeira coisa que Paulo precisava era reavaliar quem ele era diante de Deus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades de deserto, de preparação. Todo deserto é uma oportunidade para nos avaliarmos diante de Deus. Por que Israel caminhou 40 anos no deserto? Para avaliarem quem eles eram diante de Deus. Não era para Deus conhecer Israel. Era para Israel conhecer quem eles eram diante de Deus. Eles eram o povo da promessa, mas o que isso significava? Outro aprendizado de Paulo no deserto. Ele foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. O deserto serve para nos despir. O deserto serve para jogar por terra todo o legalismo. Porque no deserto, todo mundo que está no deserto, caminhando no deserto por um longo tempo, um dia vai ter que entender que no deserto todos são iguais. No deserto estão todos debaixo do mesmo sol. No deserto estão todos passando pelas mesmas adversidades do tempo. Então acaba toda legalidade, religiosidade, legalismo, religiosidade, tudo isso cai por terra. A terceira coisa que Paulo aprende no deserto é que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar as suas paixões. Ele aprende que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Ele aprende que era preciso dominar as suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação. Aquela arrogância de Paulo, que tinha poder e tal. Ele aprende que tudo isso cai por terra. No deserto é o lugar onde toda arrogância cai por terra. No deserto é o lugar onde não adianta o camarada ser arrogante, porque ele está em pé de igualdade com todos. Esta simplicidade, ele aprende no deserto também a dominar as suas paixões. Ele aprende que lá no deserto ele não podia fazer tudo o que ele queria. Ele não tinha gente para servi-lo. Não, ele estava ali para ser ensinado por Deus. Quarta coisa que Paulo aprende no deserto: a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. A imensidão do deserto esmaga tanto o poder quanto a fraqueza do homem. Então, quem fica muito tempo no deserto, Israel ficou 40 anos no deserto. E quem fica muito tempo no deserto, chega um momento que ele se sente sozinho, se sente debilitado, se sente cansado. E é preciso que esse poder seja esmagado.
É preciso que essa fraqueza seja conhecida de todos nós. A quinta coisa que Paulo aprende no deserto, ele descobre que na experiência do silêncio e da solidão do deserto é que as coisas de Deus são do modo como Deus quer. No silêncio do deserto, a experiência da solidão do deserto, é que nós aprendemos que as coisas são do jeito de Deus, não são do nosso jeito. O silêncio, a solidão, o lugar que nós nos sentimos sozinhos, aí nós entendemos que Deus faz do jeito dele. E por fim, ele aprende no deserto a ser o líder que Deus precisava que ele fosse para expandir o seu reino. A entrada no deserto é de uma forma, a saída do deserto é de outra. Como eu disse, Deus sempre nos prepara no anonimato. E o deserto é o lugar do anonimato. No deserto da Arábia, Paulo estava entre pessoas comuns e era um homem comum entre as pessoas que ali estavam. Eu anotei aqui o seguinte, olha, a nossa sensibilidade espiritual nos fará nos lançar à vontade de Deus. Porque é preciso que o deserto aguce a nossa sensibilidade espiritual. Queridos, chegamos ao final da nossa aula, uma lição maravilhosa. Eu acredito que vocês perceberam que eu corri aqui para a gente concluir a lição, até extrapolando um pouquinho do tempo daquilo que é rotineiro das nossas aulas aqui. Eu acredito que cada professor terá um tempo maior para ministrar essa lição na sua classe, então aproveite para exaurir, para absorver todo o ensinamento que essa lição tem para a nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço e até domingo que vem, quando nós vamos estudar sobre Jesus Cristo e este crucificado. Qual era a mensagem do apóstolo Paulo? Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!